Olá, eu sou Alan Brito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse tutorial. Na verdade, não é um tutorial, é mais uma continuação da análise que eu comecei a fazer no vídeo anterior, no meu último vídeo aqui no meu canal, sobre alternativas para o AutoCAD e principalmente para quem quer trabalhar com desenho técnico e não gostaria de estar associado ou preso a um modelo de assinatura de software. Caso você não saiba, se você não assistiu o vídeo, só falando rapidamente, hoje em dia, se você quiser usar, por exemplo, ou trabalhar com desenho técnico usando um dos softwares mais conhecidos no mercado, que é o AutoCAD, você obrigatoriamente precisa concordar ou se alinhar com um modelo de assinatura do software, ou seja, você não adquire mais o software, você vai pagar um aluguel para usar ele. Muita gente não gosta, muita gente quer escapar desse modelo, e eu apresentei uma alternativa no vídeo anterior, que é o ZWCAD. Eu tenho aqui a interface do ZWCAD e vou falar um pouco mais sobre as semelhanças dele em relação ao AutoCAD para quem quiser, por exemplo, fazer essa migração. E ele é uma ferramenta fantástica para quem precisa obrigatoriamente trabalhar com desenho técnico. Algumas vezes não é uma opção, é um requisito legal. Você precisa, por exemplo, criar algum tipo de prancha técnica para dar entrada ou em um projeto, ou então para fazer uma apresentação para um cliente, ou se você simplesmente precisar, por exemplo, legalizar uma obra. São os mais variados fins que você pode atribuir ao desenho técnico. Mas o que interessa para nós aqui é a maneira como você vai criar esse desenho técnico. E um dos pontos que eu ressaltei no vídeo anterior foram as semelhanças em relação ao AutoCAD. Não só do ponto de vista de interface, mas de comandos também. Então, por exemplo, se você já usa o AutoCAD há muito tempo, se você fez um curso, se você começou a usar o software, você provavelmente sabe que ele é baseado em comandos ou ferramentas que executam algumas tarefas específicas no software. E aqui no ZWCAD, ele propositalmente foi projetado para se adaptar ou para oferecer exatamente as mesmas opções do AutoCAD. Por exemplo, se você usa o AutoCAD, você com certeza já criou ou usou blocos. Então, aqui no ZWCAD, você vai encontrar uma opção lá na aba Inserir, você vai encontrar aqui uma área de blocos. E se você usar os comandos que você estava acostumado ou acostumada lá no AutoCAD, por exemplo, se você digitar bloco, você vai perceber que existe um comando específico chamado bloco. Se eu apertar Enter aqui para confirmar esse comando, você vai perceber que vai abrir uma janela com opções basicamente iguais, idênticas àquelas que você encontra na interface do AutoCAD, em que você vai ter que atribuir um nome ao bloco, você pode colocar uma pequena descrição, você vai ter um ponto base de inserção, você vai selecionar os objetos que vão fazer parte desse bloco, você vai escolher a opção de escala, de maneira muito parecida com o que você encontra no AutoCAD. Então, ele é projetado exatamente para oferecer esse mesmo tipo de opção. Outra coisa, por exemplo, que você vai encontrar também de maneira semelhante ao AutoCAD no ZWCAD é uma outra entidade de desenho que nós criamos com muita frequência, que são as achúrias. Então, por exemplo, se você precisar criar uma achúria, eu não quero usar aqui a minha opção da interface Ribbon, eu quero usar o comando. Se você digitar achúria em português, já que essa versão que eu estou aqui é o ZWCAD em português, você vai perceber que existe também aqui todas as opções sobre achúrias de maneira muito parecida com o que você encontra no AutoCAD. Não só a achúria, mas algumas outras coisas, algumas outras ferramentas, opções, seguem o mesmo padrão de nomenclatura. Uma coisa que você provavelmente usa com muita frequência no AutoCAD, vamos voltar aqui para a aba padrão, são as camadas. Então, você vai perceber, por exemplo, que além de escolher nome de camada, você tem aqui a mesma nomenclatura do AutoCAD. Então, você sabe que lá no AutoCAD é possível pegar uma camada, você pode congelar ela. Eu não posso congelar a camada atual. Mesma coisa que acontece no AutoCAD. Então, vamos criar uma camada nova.
Vou chamar de paredes, por exemplo, e vamos atribuir uma cor aqui. Você vai perceber que são muito parecidas as opções lá com o AutoCAD. Eu posso congelar, posso bloquear a edição dessa camada, posso fazer com que ela não seja impressa. São muito parecidas as opções, ou seja, se você já sabe o AutoCAD, se você já está acostumada a usar o software, mesmo que seja em versões mais antigas, você vai se adaptar sem grandes dificuldades ao ZWCAD, até porque ele foi projetado exatamente com esse propósito, de ser uma alternativa para o AutoCAD, não só do ponto de vista de ferramenta, mas também do ponto de vista de investimento. Por quê? Ele é mais barato do que o AutoCAD e a licença dele é perpétua. Então, você consegue adquirir a licença do software e, com base na licença do software, você não precisa ficar pagando uma assinatura anual, mensal. Ele é seu para sempre. Então, contanto que você mantenha o mesmo equipamento, sistema operacional, que não tenha nenhum problema de compatibilidade, você não precisa pagar absolutamente mais nada em relação ao software, o que é uma grande vantagem se você quiser escapar do modelo de assinatura. Então, esse foi o segundo vídeo, eu ainda vou fazer mais um com alguns outros recursos do ZWCAD. Mas se você já ficou interessada em testar ele, você pode fazer o download do software para avaliação por 30 dias de maneira gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada para começar a usar ele, para que você possa avaliar, testar, ver como é que ele funciona. Eu mesmo estou usando essa versão agora, você pode perceber que eu estou usando a versão trial dele, e eu vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo, para que você possa visitar o site do ZWCAD e fazer o download dele para fins de avaliação. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como é que funciona, ou pelo menos essas semelhanças em relação ao ZWCAD com o AutoCAD. Uma coisa que eu quero ressaltar também é que se você seguir ou encontrar tutoriais do AutoCAD, você consegue aplicar esses conhecimentos no ZWCAD. Por quê? Porque eles são iguais. Então, como um é basicamente igual ao outro, você pode até aproveitar tutoriais do AutoCAD e seguir eles aqui usando o ZWCAD. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.